queridos irmãos, neste momento tão belo em que nos recolhemos interiormente, fazendo aquele silêncio que é capaz de nos transportar, é capaz de nos trazer a paz, principalmente trazida pela cúpula espiritual de Fabiano de Cristo, que neste momento está aqui conosco, nos trazendo a sua paz, a sua luz e a sua fraternidade. E a prece de hoje está embasada no livro da Esperança de Chico Xavier, sob inspiração do Espírito Emmanuel. E no capítulo 26 tem como título Falar. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Falando, construímos. Não admitas em tua palavra o corrosivo da malícia ou o azinhavre da queixa. Fala na bondade de Deus, na sabedoria do tempo, na beleza das estações, nas reminiscências alegres, nas induções ao reconforto. Nos lances difíceis, procura destacar os ângulos capazes de inspirar encorajamento e esperança. Conversa em trabalho renovador e louva a amizade santificante. Não te detenhas em demasia sobre mágoas, doenças, pesadelos, profecias temerárias e impressões infelizes. Dá-lhes apenas breve espaço, mental ou verbal, semelhante àquele de que nos utilizamos para afastar um espinho ou remover uma pedra. Ilumina a palavra, deixa que ela te mostre a compreensão e o amor onde passes, sem olvidar o esclarecimento e sem prejudicar a harmonia. Cristo edificou o Evangelho por luz inapagável nas sombras do mundo, não somente agindo, mas conversando também. Então a força da palavra, queridos irmãos, é muito importante. Uma força que pode destruir ou que pode edificar. Conta-se que um escritor de renome, desde criança, tinha o dom especial para criar histórias. Morando em um país onde alguns poucos privilegiados tinham acesso à instrução, Amir se divertia lendo histórias e romances para um amigo seu. Em verdade, o amigo era filho do empregado de seu pai. Por consequência, conforme o costume local, o menino era seu empregado. Quase um escravo, sempre pronto para tudo, pois Amir gostava de ler e o outro de ouvir. Nas tardes quentes iam para debaixo de uma árvore, deitavam-se na relva e começavam seu ritual. Numa dessas oportunidades, Amir pensou em pregar uma peça para o amigo. Em vez de ler exatamente como estava no livro, começou a inventar a sequência do enredo. Quando concluiu, o amigo bateu palmas e lhe disse: "Que história linda, Amir! Você devia ler mais histórias como essas." Amir se surpreendeu. Tudo tinha saído de sua cabeça. Mas será que dava para confiar na opinião de um analfabeto? Por isso, quando chegou em casa, escreveu seu primeiro conto, uma história triste de um homem e de uma mulher que se amavam. Quando concluiu, Amir mostrou a história para o sócio de seu pai, isso porque o pai nunca tinha tempo para ele, sempre imerso no mar dos negócios. O sócio levou o conto para seu escritório e no dia seguinte o devolveu com um embrulho. Quando Amir abriu o pacote, encontrou o caderno de capa de couro marrom e um bilhete. "Adorei sua história. Deus lhe concedeu um talento especial. Cabe a você agora aperfeiçoar esse talento, pois alguém que desperdiça os talentos que Deus lhe deu é simplesmente tolo. Você escreve corretamente do ponto de vista gramatical e tem um estilo interessante. Minha porta está e sempre estará aberta para você. Estou pronto para ouvir qualquer história que tenha para contar. Bravo, seu amigo Raim." Foi nesse caderno que Amir passou a escrever as suas histórias.
Anos depois, o escritor consagrado voltou a encontrar Rain e lhe falou do caderno marrom e de como aquele bilhete tivera importância em sua vida. As palavras de 2 amigos o fizeram definir-se pelo que sempre ele desejara e que seu pai não apoiava. Então, queridos irmãos, a palavra foi dada ao homem para grandes coisas. Embora alguns a utilizem para a destruição, os homens de sabedoria dela se servem para a edificação de um mundo melhor. Envolvendo-a em afeto, sustentam vidas prestes a fenecer. Burilando-a com uma correta adjetivação, incentivam o bem e os ideais nobres. Desta forma, pense ao falar que do seu verbo pode depender a vida de muitos que o rodeiam. Pondere, pois, sempre antes de falar e fale com sabedoria, edificando, estimulando, incentivando. As palavras bondosas são como o mel, doces para o paladar e boas para a saúde, diz Salomão em seus versos bíblicos. Com os espíritos superiores aprendemos que a palavra educada é o alvorecer do coração. Conversar é mostrar por fora o que existe por dentro de nós. Enfim, a nossa boca é a nossa ferramenta e nossa grandiosa oficina, onde o artista é o espírito. Dessa forma, a nossa palavra pode socorrer, estimulando os caídos a se levantar, aqueles que dormem a despertar, os errados a se corrigir e os agressivos a se acalmar. As nossas palavras são sons revestidos dos nossos sentimentos. Por isso, quando falamos a respeito do amor, falemos como quem ainda conhece muito pouco, para nós mesmos absorvermos cada frase que brote do coração. Quando falarmos a respeito da dor, deixemos abertas as janelas da alma para compreender que amor e dor são tão parecidos que até os confundimos ao vê-los bem de pertinho. A criança chora de fome e o amor lhe estende pão. O doente geme e o amor lhe estende o remédio e segura-lhe a mão. Quando falarmos sobre a paz, façamo-lo mesmo no rumor da guerra, para sermos ouvidos na mais alta voz. Falemos da paz a quem faz a guerra, tanto quanto para os que conosco vibram pela paz. E apliquemos os métodos da paz em nossas vidas, porque nossas atitudes darão maior credibilidade ao nosso verbo. Quando falarmos a respeito da fome, busquemos saciar a fome de alguém, tanto quanto aprendamos a abençoar a mesa farta do nosso café da manhã, do almoço e do jantar. Quando falarmos sobre amizade, estendamos as mãos e alcancemos os amigos, a fim de provar a nós mesmos aquilo que gostamos de dizer aos outros. Quando falarmos a respeito da felicidade, acreditemos nela e a cultivemos, enumerando os tantos itens que constituem a nossa felicidade. Vamos com certeza descobrir que temos maiores motivos para sermos felizes do que infelizes. Quando falarmos a respeito da fé, demonstremos que a nossa própria vida é regida pela fé, não nos permitindo abraçar pelo desespero nem pela rebeldia. Quando enfim falarmos de Deus para as criaturas, falemos do Deus amor, que não faz distinção dos seres, porque é o Criador de todos. Falemos a respeito do Deus Pai, que abençoa todos os seus filhos, em todas as nações, em todo o universo, por ser o excelso Pai, que aguarda a todos no seu reino, não importando o século, a dimensão e o caminho longo, sinuoso ou curto que tenha percorrido para chegar até ele. Mesmo que não saibamos, somos exemplos para alguém. Sempre existem pessoas que estão observando os nossos atos, mesmo os equivocados, e se afinam com eles.
Desse modo, somos responsáveis não só pelo que realizemos, como também pelo que as nossas ideias e atitudes inspirem a outros indivíduos. Cuidemos do que falamos e realizamos para que os nossos observadores se edifiquem e ajam corretamente. Que assim seja, queridos irmãos.